O restaurante estava cheio, como acontecia todas as sextas-feiras. O cheiro apetitoso de pratos recém-servidos se misturava ao burburinho de conversas animadas entre os clientes, formando aquele ambiente familiar e acolhedor. Garçons e garçonetes caminhavam rapidamente, equilibrando bandejas repletas de pratos e bebidas numa dança frenética para atender todos os pedidos em tempo hábil. Entre os funcionários estava Laura, uma jovem de olhar tímido e postura retraída. Era seu primeiro dia no trabalho, e o nervosismo transparecia claramente em suas mãos trêmulas e na voz quase inaudível ao anotar os pedidos. A cada passo que dava, sentia o coração bater mais forte, o medo de errar dominando cada pensamento. Sentado próximo ao balcão, observando atentamente tudo o que acontecia, estava Ricardo, o proprietário do restaurante, um homem rígido, conhecido pela exigência extrema com seus funcionários. Seus olhos afiados acompanhavam cada movimento de Laura, claramente desconfiado da capacidade da nova garçonete. Em um determinado momento, Laura se aproxima de uma mesa ocupada por uma família numerosa. Em meio à confusão das crianças agitadas e dos pedidos feitos às pressas, ela nota algo errado, confundindo dois pratos semelhantes. Minutos depois, ao servir a mesa, o erro fica evidente. O cliente chama Laura com uma expressão de desagrado, apontando educadamente o equívoco. Constrangida, Laura pede desculpas rapidamente e promete corrigir imediatamente o erro. Mas antes que pudesse agir, Ricardo se aproxima rapidamente, interrompendo a situação com uma voz áspera e alta o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem. "O que está acontecendo aqui? Já começou o seu primeiro dia fazendo besteira?" Laura tentou explicar, visivelmente nervosa. "Desculpe, eu anotei errado. Já estou corrigindo." Ricardo, com um tom ainda mais áspero, cortou as explicações dela bruscamente. "Eu já sabia que contratar você era um erro. Primeiro dia, e você já me causa... Esse tipo de vergonha é inacreditável." O restaurante inteiro pareceu congelar naquele instante. Clientes pararam suas conversas, olhares se voltaram para Laura e o silêncio constrangedor foi interrompido apenas pelo murmúrio desconfortável que se espalhava entre as mesas. Laura baixou a cabeça imediatamente, sentindo lágrimas se formarem nos olhos, a vergonha queimando seu rosto. Alguns colegas de trabalho desviaram o olhar, constrangidos e sem saber como reagir. Outros, revoltados, apertaram discretamente os punhos ao lado do corpo, incapazes de intervir naquele momento tão delicado. Ricardo lançou um olhar furioso para Laura e completou, ainda em tom ríspido: "Conserte isso logo, ou pode esquecer esse emprego." Virando-se abruptamente, Ricardo voltou ao balcão sem olhar para trás. Laura permaneceu imóvel por um instante que pareceu durar uma eternidade, com dezenas de olhos ainda fixos nela. A sensação de humilhação era quase insuportável, e cada passo que deu em direção à cozinha pareceu mais difícil que o anterior. Enquanto caminhava lentamente para longe das mesas, Laura sentia o peso das lágrimas reprimidas. Aquela não era apenas mais uma humilhação pública. Era o reflexo doloroso de uma vida marcada por desafios constantes, que agora parecia esmagá-la com uma intensidade ainda maior. Laura caminhou rapidamente em direção ao vestiário dos funcionários, escondendo o rosto com as mãos trêmulas, enquanto lágrimas escorriam silenciosas. Ao entrar no cômodo apertado, trancou a porta e se permitiu chorar baixinho, pressionando as costas contra a parede fria. Cada soluço parecia carregar um peso acumulado durante meses, talvez anos. Poucos minutos depois, batidas leves ecoaram na porta, acompanhadas por uma voz suave e preocupada. "Laura, sou eu, a Júlia. Posso entrar?" Laura hesitou por um breve instante, secou o rosto com o avental e abriu lentamente a porta. Júlia, uma garçonete mais experiente e conhecida por sua empatia e gentileza, entrou com um olhar compreensivo, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. "Eu vi o que aconteceu.
Sinto muito por aquilo. Você está bem? Laura respirou fundo, balançando lentamente a cabeça negativamente, enquanto novas lágrimas voltavam a encher seus olhos castanhos. Não sei se consigo continuar aqui, Júlia. Eu precisava tanto desse trabalho, mas agora parece impossível. Júlia aproximou-se delicadamente, colocando uma mão reconfortante sobre o ombro de Laura, incentivando-a a sentar num banco próximo. Ei, calma. Todo mundo erra. Você não merece ser tratada daquele jeito. Não deixe que ele te convença do contrário. Laura assentiu vagamente, encarando o chão como se buscasse coragem para dizer mais alguma coisa. Após alguns segundos de silêncio pesado, decidiu confiar na colega e abriu-se lentamente. Sabe, Júlia, as coisas têm sido muito difíceis para mim. Perdi minha mãe faz poucos meses. Desde então, tudo parece ter desmoronado. Ela era meu único suporte. Agora, tenho que cuidar sozinha do meu filho pequeno e das contas que não param de chegar. Aceitei esse emprego porque realmente não tive outra escolha. Júlia escutava atentamente, com os olhos expressando empatia profunda. Incentivada pelo acolhimento da colega, Laura continuou desabafando, revelando os detalhes com voz embargada. Não tenho conseguido dormir direito. Passo as noites preocupada se amanhã vou conseguir sustentar minha casa, se vou conseguir colocar comida na mesa para o meu filho. Hoje eu estava tão nervosa, queria tanto dar certo aqui. Não imaginei que fosse errar logo no primeiro dia. Enquanto falava, Laura relembrou imagens dolorosas. Noites em claro ao lado do filho pequeno, vendo-o dormir, temendo pelo futuro. Lembrou também da mãe sorrindo antes de adoecer, repetindo sempre que tudo ficaria bem. Mas o destino havia lhe tirado esse conforto cedo demais. Júlia apertou gentilmente a mão da colega, seu olhar transmitindo força e solidariedade. Você não está sozinha, Laura. Sei que parece difícil agora, mas não desista. Muitas vezes quem julga não conhece nada da nossa realidade. Você é forte, mais do que imagina. Laura suspirou profundamente, sentindo um alívio inesperado ao dividir o peso daquela dor com alguém disposto a escutar de verdade. Era um momento de conexão humana real, algo que não experimentava havia muito tempo. Enquanto isso, ela não percebia que do outro lado da parede fina que dividia o vestiário do pequeno escritório administrativo, alguém mais escutava aquela conversa. Ricardo, que havia ido ao escritório buscar documentos, acabou ouvindo involuntariamente a história da garçonete que ele humilhara minutos antes. Ao perceber o peso das palavras e da história por trás da jovem que julgara tão rapidamente, Ricardo sentiu um aperto inesperado no peito. Ficou imóvel, parado atrás da porta, compreendendo lentamente o impacto profundo de suas palavras e a dor silenciosa que Laura carregava. Era o início de uma reflexão que ele sequer imaginava vivenciar naquele dia aparentemente comum, mas que mudaria completamente sua percepção sobre empatia e respeito. Ainda atrás da porta do escritório, Ricardo permaneceu parado por alguns instantes, absorvendo a intensidade da conversa que havia acabado de ouvir. Sua respiração, antes acelerada pela irritação, agora parecia se tornar mais lenta e profunda, acompanhando o ritmo dos pensamentos confusos que dominavam sua mente. Voltou lentamente à sua mesa, fechando a porta com cuidado para não denunciar sua presença. Sentou-se e apoiou os cotovelos sobre a mesa, escondendo o rosto entre as mãos, num gesto raramente visto pelos funcionários que conviviam com seu comportamento rigoroso e impessoal. A revelação da história de Laura o atingira em cheio. Algo dentro dele parecia incomodar profundamente, um sentimento estranho de culpa misturado a um incômodo arrependimento. Ricardo sempre fora conhecido como um líder rígido e exigente, orgulhando-se disso. Mas naquele momento específico, isso lhe parecia uma fraqueza e não uma qualidade. Lembrou-se, quase sem querer, dos primeiros anos de sua própria carreira, quando era um funcionário novato, assim como Laura. Recordou nitidamente de um chefe severo,
que frequentemente o humilhava diante de seus colegas. Aquelas experiências, embora reprimidas por anos, voltavam com intensidade renovada, como se estivessem esperando por aquele momento para reaparecer e confrontá-lo. Cada cena do passado surgia claramente em sua memória. As noites insones, depois de ser humilhado no trabalho, as conversas difíceis com seus familiares sobre sua autoestima abalada, as dúvidas constantes sobre sua própria capacidade profissional. Sentiu novamente aquela dor antiga, agora amplificada pela consciência de que estava infligindo exatamente o mesmo sofrimento a outra pessoa. "O que foi que eu fiz?", murmurou para si mesmo, quase num sussurro carregado de vergonha e arrependimento. Ricardo se recostou na cadeira e respirou profundamente, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Olhou para uma foto de sua família sobre a mesa e percebeu, talvez pela primeira vez em anos, o quanto sua postura rígida havia se tornado um escudo para evitar confrontar suas próprias inseguranças e medos. Ele sempre acreditara que ser rígido era o único caminho para manter ordem e produtividade em seu restaurante. Mas naquele instante, percebeu claramente como suas atitudes estavam prejudicando muito mais do que ajudando. Uma pergunta simples, porém profunda, ecoava em sua mente. Quantas outras pessoas já feri dessa maneira sem perceber? Era um pensamento perturbador. Ricardo havia passado muito tempo acreditando que seu papel era apenas gerenciar, cobrar resultados e manter a ordem, ignorando completamente o fator humano por trás de cada funcionário. Mas agora, após ouvir a história comovente de Laura, ele compreendia algo vital que tinha ignorado por anos. Cada pessoa ali carregava suas próprias lutas, desafios e histórias. Cada palavra dura, cada crítica destrutiva tinha um peso muito maior do que ele imaginava. Ricardo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma verdadeira necessidade de mudar. Decidiu, naquele exato momento, procurar Laura no final do expediente para tentar reparar, de alguma maneira, a dor causada por sua atitude impulsiva e desumana. Era hora de dar o primeiro passo rumo a uma transformação pessoal profunda, iniciada pela simples, mas poderosa consciência de que havia errado. O restaurante já estava vazio, as luzes principais apagadas, deixando apenas uma iluminação discreta vinda das luminárias decorativas. Laura permanecia ali, arrumando lentamente as mesas e recolhendo pratos esquecidos, enquanto ainda refletia sobre tudo o que havia acontecido naquele dia tão difícil. Cada movimento era acompanhado de um suspiro profundo, carregado de exaustão emocional. Ao colocar uma última cadeira no lugar, percebeu pelo canto do olho Ricardo se aproximando lentamente. Seu coração disparou de nervosismo novamente, imaginando que ele poderia ter vindo criticá-la mais uma vez. Instintivamente, Laura baixou o olhar, protegendo-se antecipadamente das palavras duras que temia ouvir. Para sua surpresa, Ricardo parou a uma distância respeitosa, com uma postura incomumente humilde, mãos entrelaçadas e olhar visivelmente constrangido. Sua voz saiu baixa, quase num sussurro, revelando uma vulnerabilidade inédita. "Laura, posso conversar com você um minuto?" Laura levantou lentamente o rosto, confusa e receosa, respondendo com voz hesitante: "Claro, senhor." Ricardo balançou suavemente a cabeça, respirando profundamente antes de continuar, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Antes de tudo, quero pedir desculpas pelo que aconteceu hoje mais cedo. Eu agi de forma errada com você e percebi agora o quanto fui injusto. Você não merecia ser tratada daquela maneira, principalmente na frente de outras pessoas." Laura sentiu uma mistura de alívio e surpresa tomar conta dela. Nunca imaginou que ouviria aquelas palavras vindas justamente daquele homem tão duro e aparentemente insensível. Permaneceu em silêncio, sem saber ao certo como reagir, esperando que Ricardo continuasse.
Com esforço evidente, ele prosseguiu, tentando ser ainda mais claro e honesto. Escutei, sem querer, a conversa que você teve com a Júlia. Eu não fazia ideia das dificuldades que você está enfrentando. E isso não justifica a forma como falei com você, mas certamente me fez perceber o quanto eu precisava reavaliar minhas atitudes. Você é forte, Laura, e eu quero que saiba que tem meu total respeito por sua coragem em enfrentar tudo isso sozinha. Ao ouvir aquelas palavras, Laura sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, dessa vez movidas por um sentimento de acolhimento e compreensão que raramente havia experimentado em sua vida profissional. Obrigada, senhor. Isso realmente significa muito para mim. Ricardo sorriu discretamente, aliviado por sentir que suas palavras haviam tocado de verdade o coração daquela jovem. A partir de hoje, quero que você se sinta segura aqui. Este restaurante é feito por pessoas como você, que batalham diariamente por suas famílias. Eu quero aprender a respeitar e valorizar mais isso. Me perdoe pelo que fiz hoje e por qualquer outro momento em que falhei em reconhecer isso. Laura finalmente se permitiu um leve sorriso, sentindo o peso do dia diminuir um pouco mais com cada palavra dita por Ricardo. Está tudo bem. Todos nós erramos. O importante é ter coragem para reconhecer isso. Ricardo assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras da jovem garçonete. Com um olhar genuinamente preocupado, acrescentou: quero também oferecer minha ajuda para o que precisar daqui para frente. Seja para melhorar suas condições aqui ou para resolver outras dificuldades pessoais, conte comigo. Falo isso de verdade. Laura sentiu uma emoção profunda diante daquele gesto inesperado de empatia e solidariedade. Nunca havia imaginado que aquele dia, que começou de maneira tão dolorosa, pudesse terminar com um momento tão tocante e significativo. Muito obrigada mesmo, senhor Ricardo. Prometo fazer meu melhor aqui. Ricardo sorriu com sinceridade, fazendo um gesto discreto de despedida enquanto caminhava lentamente em direção à saída. Antes de deixar o salão, virou-se brevemente e completou: eu é que agradeço, Laura, por me ensinar hoje uma lição tão importante. Enquanto observava Ricardo sair, Laura percebeu que, apesar das dificuldades daquele dia, algo muito especial havia acontecido ali. Um encontro verdadeiro entre duas pessoas que agora compartilhavam uma compreensão mútua sobre respeito e empatia. Semanas se passaram desde aquele dia tão marcante. O ambiente do restaurante parecia ter passado por uma transformação silenciosa, mas profunda. O que antes era um espaço cheio de tensão e insegurança havia se tornado acolhedor, caloroso e amigável. Ricardo estava visivelmente diferente. Já não era mais aquele patrão rígido e distante. Agora, ele cumprimentava seus funcionários com sorrisos genuínos, fazia questão de ouvir sugestões e se preocupava sinceramente com o bem-estar de cada um deles. Laura, por sua vez, tinha recuperado a confiança aos poucos. Já não era a garçonete insegura do primeiro dia. Agora, seu sorriso iluminava o salão, conquistando clientes regulares que faziam questão de serem atendidos por ela. Sua energia renovada contagiava toda a equipe, e era evidente o quanto se sentia valorizada ali. Os funcionários percebiam claramente essas mudanças e comentavam discretamente entre si sobre como o restaurante havia se tornado um lugar melhor para se trabalhar. A mudança não era apenas na maneira como Ricardo tratava Laura, mas na forma como ele passou a enxergar toda a equipe. Um dia, durante uma reunião informal antes do expediente, Ricardo aproveitou para reforçar sua nova postura. Sei que por muito tempo não fui o chefe mais compreensivo com vocês. Reconheço isso hoje. Quero dizer que aprendi uma grande lição recentemente e que entendi finalmente que o sucesso deste lugar depende principalmente de vocês. Minha porta está aberta para escutar cada um. Obrigado por continuarem comigo nessa jornada. A equipe respondeu com aplausos espontâneos, algo impensável poucos meses antes.
Era evidente a satisfação genuína no rosto de cada funcionário. Laura olhou ao redor, sentindo uma emoção profunda de gratidão por fazer parte daquele momento transformador. Júlia, que acompanhara Laura desde o primeiro dia, aproximou-se discretamente dela com um sorriso satisfeito. Está vendo só? Sua história mudou muita coisa por aqui. Você trouxe humanidade para esse lugar. Laura sorriu de volta, percebendo finalmente o verdadeiro impacto de sua história. Não era apenas uma transformação pessoal. Ela havia provocado uma mudança profunda em todo aquele ambiente profissional. Ao final do expediente, enquanto arrumava as mesas calmamente, Laura observou Ricardo despedindo-se dos funcionários com simpatia e respeito genuíno. Sorriu silenciosamente, com o coração leve e reconfortado, sabendo que aquele restaurante não era mais apenas um emprego. Tornara-se um lugar que valorizava as pessoas, acima de qualquer coisa. Com o restaurante já vazio e silencioso, após mais um dia movimentado, imagens tranquilas revelavam o cenário acolhedor que o lugar havia se tornado. Luzes baixas iluminavam suavemente as mesas organizadas com capricho, enquanto no fundo ecoavam lembranças recentes de risadas, conversas leves e palavras gentis entre colegas e clientes. Uma voz calma e profunda iniciou a narração, conduzindo o espectador por uma reflexão tocante e essencial. Todos os dias cruzamos com dezenas de pessoas, no trabalho, na rua, em casa. Mas será que realmente paramos para pensar nas batalhas que cada uma delas está enfrentando? Quantas vezes nossas palavras duras ou nossos julgamentos precipitados podem agravar ainda mais essas batalhas? Cenas rápidas passaram na tela, mostrando Ricardo e Laura agora trabalhando lado a lado, sorrindo, ajudando-se mutuamente. A equipe estava visivelmente unida, refletindo uma transformação profunda e genuína. Este lugar poderia ter permanecido frio, rígido e desconfortável. Poderia ter sido apenas mais um ambiente onde as pessoas trabalham apenas por necessidade, não por satisfação. Mas não foi isso que aconteceu. A câmera focou novamente em Laura, servindo uma mesa com confiança e serenidade, mostrando claramente o orgulho que agora sentia de seu trabalho. Uma mudança verdadeira aconteceu aqui, motivada por algo muito simples e poderoso: empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender que cada pessoa carrega uma história única, muitas vezes oculta, que merece ser ouvida, respeitada e valorizada. Ricardo, com um olhar renovado e feliz, aparecia conversando amigavelmente com seus funcionários, num exemplo claro de liderança humanizada e consciente. Às vezes, basta um pequeno gesto, uma palavra amiga ou um momento sincero de escuta para transformar vidas. Mas antes disso, é preciso coragem. Coragem para reconhecer nossos erros, para rever nossas atitudes e para assumir a responsabilidade pelas mudanças que desejamos ver no mundo. A câmera lentamente afastou-se, revelando o restaurante inteiro, agora iluminado por um sentimento profundo de harmonia, respeito e dignidade. A voz prosseguiu firme e inspiradora. Que este vídeo sirva de inspiração para que cada um de nós reflita sobre nosso papel nas relações ao nosso redor. Que possamos entender que cada pessoa que passa pela nossa vida merece respeito, dignidade e empatia, independentemente das circunstâncias. Com as últimas palavras, uma mensagem simples e direta apareceu na tela, reforçando a reflexão proposta. Você nunca sabe o que alguém está enfrentando. Seja gentil sempre. A tela então escureceu lentamente, encerrando o vídeo com um impacto emocional forte e duradouro, convidando cada espectador a levar essa mensagem para suas próprias vidas.